tarde a todos. Meu nome é Agatha, sou enfermeira da saúde da mulher do município de Quitandi. Trabalho lá na unidade de saúde da mulher. E hoje vim conversar com vocês um pouquinho a respeito das ISTs, antigamente chamadas de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, atualmente chamadas de infecções sexualmente transmissíveis. Existem vários tipos de doenças, mas nós vamos citar as mais comuns, que fica como um alerta para todo mundo, tá? Então vamos lá. As infecções sexualmente transmissíveis, elas podem ser... elas são transmitidas por vírus, bactérias e parasitas. Muitos sintomas são parecidos e alguns são inespecíficos, o que confunde um pouquinho na hora de fazer o diagnóstico. Na maioria das vezes, as pessoas são contaminadas através do contato sexual desprotegido, ou seja, sem o uso de preservativo. Em alguns casos menos comuns também, as mães podem passar para os bebezinhos na hora do parto, ou ainda através de fluidos corporais, como sangue, compartilhamento de seringas, realização de tatuagem, piercing. Então, em alguns lugares que não tomam as devidas precauções também pode haver a contaminação, né? Nós vamos falar primeiro do HIV, né? O HIV que surgiu lá, foi descoberto lá nos anos 80 e surgiu tanto alvoroço na época. Hoje em dia já se sabe muito mais sobre a doença. HIV é a sigla em inglês, que significa lá o vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida. Por que imunodeficiência? Porque esse vírus ele atinge diretamente o nosso sistema de defesa. Então, além dessa doença não causar sintomas tão específicos, ela torna o indivíduo mais comum a infecções oportunistas, como pneumonias, alguns tipos de câncer, né? O HIV é o nome do vírus e a doença é a AIDS. A pessoa pode portar o HIV e não ter AIDS. Aí a pessoa pode portar lá 10 anos sem ter sintoma nenhum. Aí que existe o risco. Antigamente se falava que o HIV era mais comum em homossexuais, né? Pessoas que tinham relações com pessoas do mesmo sexo. Mas isso já caiu por terra. Já se sabe que qualquer pessoa pode ter, né? Pode ter o vírus lá e transmitir a outras pessoas. Com os avanços tecnológicos e todos os estudos que existem na área de saúde, hoje em dia as pessoas que portam HIV, elas conseguem ter uma vida normal, utilizando, né, medicação antirretroviral, o acompanhamento médico, acompanhamento dos exames. E também mulheres grávidas que acabam descobrindo na gestação HIV, elas, com o tratamento correto e o acompanhamento, elas acabam não transmitindo aos filhos, o que também é uma coisa muito boa, né? Mas a gente não pode deixar de lado os cuidados. O HIV, assim como outras doenças, faz parte do rastreio das mulheres gestantes. Então, todas as mulheres gestantes, elas fazem o exame de HIV durante o pré-natal, né? Depois que a pessoa lá desenvolve, portando HIV, desenvolve a AIDS, ela pode desenvolver alguns sintomas como emagrecimento repentino, pneumonias de repetição, algumas candidíases, né, na própria região genital de repetição, alguns tipos de câncer que causam lesões como sarcoma de Kaposi, e tudo isso porque o nosso sistema imunológico, o sistema imunológico do indivíduo, ele não está forte o suficiente para combater, né, porque o HIV, ele, justamente como eu comentei, destrói as nossas células de defesa. Então, o HIV ele pode ser diagnosticado por exame laboratorial, é tranquilamente solicitado em qualquer unidade de saúde, e também tem o teste rápido para ele, que também dá o diagnóstico e pode ser feito acompanhamento com o infectologista, tudo 100% pelo SUS. O tratamento é gratuito e o acompanhamento também. A próxima IST é o cancro mole. O próprio nome já diz, né? É uma lesão que aparece na região genital causada por uma bactéria. Geralmente é uma lesão amolecida que pode aparecer 3 a 10 dias após o contato com a pessoa infectada. Nem sempre esse cancro, essa lesão é aparente. Por isso que às vezes as pessoas acabam se contaminando sem saber.
Em alguns casos, as pessoas comentam que dói um pouquinho ali a região, né? E aí, às vezes acaba regredindo, essa lesão sarando sozinha, mas ela reaparece novamente. Então, geralmente ela pode aparecer aos lados da vagina ou no órgão sexual, né, órgão genital do homem ou da mulher, independente. E essa lesãozinha pode ter tamanhos variados, ser bem pequenininha, ter alguns milímetros, ou ser maior. A característica é que ela é amolecida. E também é facilmente tratada com antibiótico, porém, desde o primeiro aparecimento, desde o primeira suspeita ali, precisa ser procurado um médico para que seja cortada a cadeia de transmissão. Senão, novas pessoas serão infectadas e aí fica mais difícil de tratar. É uma doença comum, né? Então, nós lá na ginecologia, na saúde da mulher, a gente já teve alguns casos que foi tratado, foi curado, né? Quando a pessoa faz o acompanhamento direitinho. E é importante que o casal trate. Se for um deles tiver sintoma, que os dois procurem um atendimento para que seja feita a orientação necessária. A próxima IST que vamos conversar é o HPV, papiloma vírus humano. Existem mais de 150 tipos de HPV. A maioria deles assintomáticos, ou que causam verrugas na pele, mas nada relacionado à parte genital. Porém, desses 150 tipos, 4 tipos são mais nocivos. Desses 4, 2 causam verrugas genitais, né, que a gente chama de condiloma acuminado. São lesõezinhas tipo couve-flor que aparece lá na região genital. E 2 causam o câncer de colo de útero, causam lesões no colo do útero que evoluem para câncer se não for tratado adequadamente. Estima-se que 80% da população porta algum tipo de HPV, mas nem sempre essas pessoas, esse HPV é ali da região genital e é transmitido, né? É uma doença difícil de ser tratada. Geralmente, quando causa verruga genital, é feito cauterização, é queimado, mas ela pode ressurgir, né? E de uns anos para cá já existe a vacina para as meninas e para os meninos lá, meninas de 9 a 11 anos e meninos de 11 a 13 anos. Muito importante que as crianças tomem a vacina muito antes de contato sexual para que elas tenham proteção. Essa vacina protege contra esses tipos que causam as lesões e evoluem para câncer de colo de útero. Uma outra maneira para as mulheres adultas de prevenir o HPV e de diagnosticar, se for o caso, né, é o exame citopatológico, o exame preventivo, que ele deve ser realizado obrigatoriamente em mulheres de 25 a 64 anos, conforme orientações do Ministério da Saúde. Mas mulheres que iniciaram a vida sexual antes podem estar procurando para realizar. O aprazamento, o período entre um exame e outro, é definido pelo profissional que fez o exame. Então, conforme o resultado lá, ele vai dizer quando é o próximo exame para ser feito. É um exame simples, rápido, é um pouco desconfortável para fazer, né? Algumas mulheres têm um pouquinho de vergonha, mas ele é um exame muito tranquilo e é rotineiro das mulheres. Para os homens, é um pouquinho mais difícil. O HPV ele pode causar lá as verrugas na região genital e às vezes ela é invisível a olho nu. Ela pode estar ali na uretra, no caninho que sai o xixi. Então, às vezes, homens que têm dificuldade, dor para urinar, a sensação que a urina está presa, ou o xixi que sai tipo em leque, ele precisa ser investigado. Existem exames específicos para essa região que podem identificar a presença das lesõezinhas do HPV. O tratamento é muito parecido, também é cauterizar essas lesões, né? A próxima IST que nós vamos conversar é a gonorreia. A gonorreia é causada também por uma bactéria e causa principalmente corrimento, né? Corrimento às vezes esverdeado, amarelado, com mau odor, nas mulheres e nos homens. Nos homens, ele pode causar uma infecçãozinha na uretra que a gente chama de uretrite. Também causa dor a urinar, tanto para homens quanto para as mulheres. Para as mulheres, pode ter dor embaixo do ventre, né? Dor na parte de baixo da barriga. E pode ter a sensação que o xixi está saindo muito quente, aquela ardência no canal urinário. Então, para a gonorreia, o diagnóstico é a partir do exame físico, né?
O médico lá, o ginecologista, vai olhar lá a mulher com queixa de corrimento, todas elas precisam ser avaliadas. E olhando conforme o sintoma que ela tem, conforme o histórico dela, né, de atividade sexual, vai conversando e se suspeitar que há a presença de gonorreia, da bactéria gonorreia, existem antibióticos específicos que devem ser tomados bem certinho, que levam à cura da doença. Também o casal deve ser tratado, né? Independente do homem ou mulher ter sintomas, porque os sintomas em um deles podem aparecer antes do que o outro. Então, às vezes só a mulher trata, o homem não tem sintomas, e quando a mulher terminou o tratamento, o homem começa com sintomas. Aí precisa novamente tratar os dois. Então, quando existe a presença de corrimento com má odor, ardência para urinar, dor embaixo do ventre, precisa ser investigado com cautela, né? Feito o exame para que seja descoberto e tratado. A próxima IST é a clamídia. Muito comum nas mulheres e pouco identificado, pouco diagnosticado. Também é causado por uma bactéria. A clamídia, ela causa sintomas parecidos com a gonorreia, só que a dor pélvica, a dor embaixo do ventre, ela é mais intensa. Então as mulheres sentem o corrimento abundante, cor amarelada ou esbranquiçado, ardência para urinar e a dor embaixo do ventre e dor também no contato sexual. Essa clamídia, essa bactéria, se não tratada a tempo, ela evolui para doença inflamatória pélvica. Essa doença inflamatória pélvica tem um tratamento específico a partir de antibiótico injetável, um pouquinho mais difícil e pode levar até a infertilidade, caso não seja tratada a tempo, né? Então, quando vai lá fazer uma ecografia, às vezes ele aparece esse acúmulo de pus dentro do útero. Geralmente esse acúmulo de pus é causado por algum tipo de bactéria e a mais comum é a clamídia. Existem exames de laboratório que a gente chama o esfregaço vaginal, que pega lá um pouquinho do corrimento da mulher, coloca numa lâmina e manda para o laboratório. Também esse exame pode ser realizado para ser identificado essa doença. Quando é tratada adequadamente, ela evolui para a cura. Como as outras, o casal também precisa ser tratado, tá? A outra IST é a sífilis. A sífilis, infelizmente, é comum aqui no nosso município, né? Já existem casos aí que trataram, curaram, casos que se reinfectaram. Então, a sífilis ela é causada também pela bactéria Treponema pálido. Essa bactéria, a gente adquire ela no contato sexual ou contato com fluido corporal como sangue, né? Não pega com aperto de mão, não pega usando o mesmo banheiro, mas ela pega com compartilhamento de seringas também. O mais comum é pelo ato sexual. Por que ela é um problema de saúde pública hoje em dia? Porque ela é de difícil diagnóstico. Geralmente a sífilis ela começa com uma úlcera genital que geralmente desaparece em menos de 4 semanas. Essa úlcera não dói, não coça, não sangra, ela só é uma lesãozinha que aparece na região genital, tanto do homem quanto da mulher, e geralmente ela regride sem sintoma nenhum, sem tratamento nenhum, o que faz com que a pessoa transmita a outras pessoas. Essa lesãozinha que aparece é chamada de sífilis primária. Quando ela é tratada nessa fase, geralmente ela tem alta chance de cura, né, e vida normal que segue. Porém, né, como a maioria das pessoas não trata nessa fase, porque essa lesãozinha que aparece lá no órgão genital, ela regride sozinha, ela fica latente por um período. Pode ser até lá de 8 semanas, mais ou menos. E a sífilis latente você transmite a outras pessoas. Quando ela reaparece, ela já reaparece com outros sintomas, né? Descamação da pele, manchas pela pele, já é sintoma do corpo todo daí, né? Prurido, várias lesõezinhas semelhantes à catapora, né? Semelhante à varicela, aquelas lesõezinhas vermelhas de casquinha que podem coçar. Algumas pessoas relatam queda de cabelo. Então, sintomas assim que não é relacionado à região genital, sintomas que aparecem
no corpo, como se fosse uma catapora, uma alergia, qualquer outra coisa, que também pode confundir o diagnóstico. Aí a pessoa vai lá, faz tratamento com pomada, com loção, com tudo lá o que o médico pede, não realiza o exame da sífilis, e aí ela fica latente novamente. E anos depois, até 10 anos depois, ela pode reaparecer como sífilis terciária. E a sífilis terciária já atinge órgãos-alvo, né? Como fígado, cérebro, pode causar AVC, pode causar perda auditiva, pode causar paresia, a pessoa não consegue movimentar um lado do corpo, então ela já é a sífilis terciária. Essa sífilis terciária geralmente é de difícil tratamento e pode levar à morte, porque ela também pode atingir o coração. A sífilis primária e secundária, o tratamento é feito com a benzetacil, né? Benzilpenicilina, a injeçãozinha lá que é para o casal. É um tratamento que, doloroso, um pouco chato de fazer, porque precisa seguir os dias certinho, mas com o acompanhamento correto, com o tratamento correto, ela também evolui para a cura. Só não dá para deixar evoluir, né? Para ir outras fases. Lembrando que a sífilis, assim como a HIV, hepatite, tudo, elas fazem parte do rastreio do pré-natal das mulheres. Então, todas as mulheres que pretendem engravidar e que procuram um médico, fazem as sorologias, e aquelas que já estão grávidas também. Nos 3 trimestres fazem a sorologia de sífilis e HIV, porque pode haver contaminação em qualquer momento da vida, né? E o tratamento tem que ser realizado, porque a sífilis pode passar da mãe para o bebê, e o bebê que nasce com sífilis congênita, que é a sífilis quando a mãe estava grávida e pegou e não tratou, ele pode nascer com sequelas neurológicas, cegueira, né? O bebezinho nasce sem enxergar, muitas vezes nasce com perca auditiva, então são bastante sequelas que essa criança nasce, e aí a vida inteira vai ter as consequências. A última IST que nós vamos conversar é a tricomoníase. A tricomoníase é causada por um parasita, o Trichomonas vaginalis. Então, a tricomonas, ela também, como as outras, ela é adquirida a partir do contato sexual e ela dá mais sintomatologia nas mulheres. E qual que é os sintomas principais? O corrimento amarelo, esverdeado ou branco bolhoso, que lembra como se fosse alguma coisa fervendo que fica com aquelas bolinhas, uma espuma, como se fosse. O odor é bem forte, característico, lembra como se fosse peixe podre. E geralmente ele é muito rápido. Quando a mulher tem um contato sexual, ali de 7 a 10 dias depois pode aparecer esse corrimento. E às vezes as mulheres acham que é coisa que dá para deixar e vão deixando. Aí que pode aparecer como as outras, dor pélvica, dor para urinar e tudo mais. A tricomonas, ela aparece muitas vezes naquele exame preventivo. O exame preventivo, ele aparece lá, microbiologia. Se tem a presença de alguma bactéria diferente, ele já vem escrito ali, o que orienta o nosso tratamento, né? E geralmente o tratamento para tricomoníase é feito com antibiótico e pomada vaginal. Também é tranquilo, o tratamento fácil, se for seguido corretamente, a mulher evolui para a cura sem outros problemas. Também é muito comum, né? Às vezes a mulher acha que é alguma outra coisa, uma candidíase, um corrimento ali que não consegue identificar muito bem, e aí já é alguma coisa a mais, precisa ser tratado. Muito importante para as mulheres que conheçam o próprio corpo, né? Para que possa identificar desde o princípio quando tem alguma coisa diferente, alguma coisa alterada. Então, para encerrar essa nossa explanação que tivemos sobre as ISTs, o recado que eu deixo é o seguinte: se manifestar sintomas, procurar a unidade mais próxima. Então, a sífilis, HIV, hepatites, que não foram citadas, mas que também são infecções sexualmente transmissíveis, elas são diagnosticadas inclusive pelo teste rápido, que está disponível nas unidades de saúde. As outras, algumas exigem exames de laboratório, outros exames mais específicos, mas estão também disponíveis pelo SUS. O tratamento também está disponível pelo SUS, tá?
E em todas as relações sexuais, utilizar o preservativo, que também é disponibilizado pelo SUS, o masculino e o feminino. Então, em todas as unidades de saúde, você pode estar retirando, você pode pedir para uma outra pessoa retirar, se tiver vergonha, né? Lá na unidade de saúde da mulher, a gente deixa uma mesinha onde ele está mais baixo, então a gente nem vê se a pessoa pegou ou não. Pode ir lá, se sintam à vontade. E no caso, como eu disse, de qualquer sintoma, procure um profissional de saúde, a unidade de saúde mais próxima da sua casa. A gente tratando adequadamente, nós evitamos as consequências e cortamos a cadeia de transmissão, fazendo assim com que outras pessoas não sejam contaminadas e a doença cada vez seja menos comum. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.